Amém, glória a Deus. Segundo livro dos Reis. Semana passada todos nós fomos desmistificados em relação à subida de Elias, né? Aprendemos que não foi uma carruagem de fogo, nada que o levou, mas foi um redemoinho. A carruagem de fogo serviu apenas para separá-lo de Eliseu, no capítulo 2. Depois nós temos os milagres que Eliseu começa a fazer e as questões espirituais que vão acontecendo na vida de Eliseu. A partir do capítulo 4, dentre os milagres, a questão do azeite da viúva, né? Então é um milagre que aconteceu ali. Temos então, a gente observa a partir de então, o Deus que usava a vida de Elias, agora também sobre a vida de Eliseu, e há quem diga que se cumpriu aquilo que ele pediu, que ele queria porção dobrada, né? Então ele de fato ele foi um grande profeta. O profeta Eliseu foi um grande profeta, foi usado para curar o general, o comandante do exército do rei da Síria, chamado Naamã, que tinha lepra. Eu gostaria de destacar o capítulo 6, como eu disse para vocês na última aula. Nós tivemos 39 reis nesse período, que nós chamamos de reino dividido, ou monarquia dividida, né? Em que foram quantos reis no reino do norte mesmo, do sul? 2. No total, não. Um foi 19, o outro foi 20. Qual foi 19? Do sul. Reino do sul foram? 19. Certeza? Eu acho que tem certeza. Reino do sul. Ficou com as riquezas, ficou com a capital. E teve uns bons e outros ruins. Está errado? Eu tenho tudo errado. O reino do sul é o reino que ficou exatamente com as riquezas, ficou com a capital, com Jerusalém, ficou com o templo, não é isso? E é também chamado como reino de Judá. Com ele só ficou a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá, e também a tribo de Benjamim, tribo esta que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo faz parte dela, fazia parte dela no sentido hereditário da palavra, descendente da tribo de Benjamim. Benjamim era aquela tribo que nas guerras judaicas, o exército judaico era formado em forma de uma lança. Então tinha essa forma de uma flecha, de uma lança, né? E em que tinha a tribo que ficava lá na pontinha da lança. E quem ficava na pontinha da lança, no sentido que os primeiros a entrar na batalha, era exatamente a tribo de Benjamim. Não era considerada a melhor tribo de guerra de Israel, era a tribo de Benjamim. Falei para vocês que dos reis de Israel, que é o reino do norte, não tivemos nenhum que temesse ao Senhor. Nenhum se salvou. E foram 19. 20 do reino do sul, apenas 8 serviram ao Senhor, como eu disse para vocês, o rei Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, também conhecido como Uzias, o rei Jotão, o rei Ezequias e por fim o rei Josias. Foram 8. Os demais não temeram a Deus e não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós temos aí então esses dois reinos sendo geridos por vários reis num período de aproximadamente 300 anos, e compreendem os livros, o final, depois do capítulo
primeiro livro dos reis. Eu fiz a comparação para vocês na aula passada, né? Que assim como o segundo livro de Samuel, que conta a vida de Davi, até o capítulo 11, o Davi está só vencendo, depois do 11 para frente há um declínio. No primeiro livro dos reis, até o capítulo 10, o reino está ainda unido, sob a liderança do grande e sábio Salomão, não é isso? A partir do capítulo 11, o filho de Salomão não soube conciliar essa passagem de reinado do pai dele para ele, foi seguir os conselhos dos coleguinhas da faculdade, dos jovens, e não seguir o conselho dos anciãos, e deu com os burros na água, e daí então se dividiu o reino em Reino Unido, passou a ser reino dividido, se dividindo em Reino do Sul e Reino do Norte. As 12 tribos, né, ficaram dessa forma. Vamos lá então. Aí então, como eu disse para vocês, quem começa a prefigurar alguém, o escritor está tendo tão pouco argumento para falar de rei, porque os reis estão todos se demandando, estão todos se desviando, que os profetas estão chamando mais atenção do que os reis. Então você vê o declínio dos reis aí. Então, o fato de Eliseu tomar o cenário, o fato de Elias ter tomado o cenário, é porque é aquele negócio, parece que os reinos mesmo não estão tendo muita coisa para contar acerca deles, não. Pelo contrário, está tendo notícia ruim, é o povo que está idolatrando, está construindo postes ídolos, está se desviando dos caminhos do Senhor, mas mesmo assim, Deus está levantando profetas. Dentre eles, surgiram então nessa época o profeta Elias e o seu discípulo, o seu sucessor, chamado Eliseu. Eu gostaria de destacar, fazer uma pastoral para nós nessa noite, exatamente no segundo livro dos reis, o capítulo de número 6. Segundo livro dos reis, capítulo de número 6. Capítulo número 6 tem duas histórias fantásticas aí, né? Uma logo após a outra. E a primeira delas é essa história do seminarista, do discípulo de Eliseu, que perde o machado que era emprestado, né? Vamos ver o contexto dessa história aqui, né? Vamos lá, segundo livro dos reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, o machado, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. É interessante, queridos, gostaria de destacar essa história aqui, porque é uma história relativamente simples. A história de alguém que não tem nem nome, que perdeu uma ferramenta de trabalho. Alguém que perdeu o martelo, alguém que perdeu o serrote, nesse caso aqui, alguém que perdeu o machado. E a primeira pergunta que eu faço ao ver um texto desse, apesar de fato ser um texto relatando um milagre em cima de um objeto perdido, de um machado perdido, por que essa história está na Bíblia? Por que uma história de alguém que perde uma ferramenta está na Bíblia? Uma coisa tão simples, relativamente simples, alguém que perdeu uma ferramenta. Mas por que essa história está aqui? Essa história me ensina muito, como também outras histórias da Bíblia,
o fato de nós entendermos que Deus é um Deus que intervém na história humana nos mínimos detalhes. Deus é um Deus que se preocupa, inclusive, com a ferramenta de trabalho que a gente perde. Deus é um Deus que Ele interage conosco nos mínimos detalhes. Deus é um Deus não só que faz grandes milagres, que governa sobre grandes nações, que faz sinais e prodígios na frente de multidões, não. Deus é um Deus também que intervém na nossa pequena existência. Ao ponto do salmista, no Salmo 3, entender que Deus é um Deus de todos, mas que esse Deus que é Deus de todos pode ser chamado de meu Senhor e meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E é interessante que essa história aqui, ela mostra exatamente a história de Eliseu. Eliseu, ele fez tudo aquilo que ele aprendeu com Elias, ele era um discípulo de Elias. E Eliseu, ele de certa forma continuou aquilo que Elias começou a fazer, porque Elias tinha discípulos, tanto é que Eliseu foi um discípulo de Elias, e Eliseu continuou fazendo discípulos, ao ponto do texto relatar aqui, que havia discípulos, ele tinha um seminário. Então Eliseu, ele tinha um curso teológico lá, né? Algumas pessoas que ele ensinava, que ele estava junto e que ele discipulava, e esse seminário estava crescendo, estava agregando muitos alunos, muitas pessoas que queriam aprender com Eliseu. E o texto vai dizer aqui no versículo 1: disseram os discípulos dos profetas, então, aqueles aprendizes de profetas, os seminaristas, poderíamos dizer assim, e eles disseram o seguinte: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Então, existia uma escola de profetas, uma espécie de seminário, né, como eu disse para vocês, e o número de alunos estava aumentando. Então, os discípulos dos profetas, os seminaristas, resolveram construir um seminário maior. Então, o povo da cabine aqui e tal, glória a Deus por isso, né? Vamos construir um seminário maior. E eles resolveram então ir ao Jordão para cortar madeira para a construção. E enquanto eles cortavam madeira, um deles deixou cair o machado, um desses discípulos, como eu disse para vocês, que o texto não fala nem o nome dele, né? Mas relata a história dele, deixou cair o machado, que era emprestado, esse era o problema, né? Deixou cair o machado, e Eliseu fez então flutuar aqui então o machado. Eliseu fez flutuar o machado. Então essa história, queridos, ela nos ensina exatamente isso, que Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus é um Deus exatamente que cuida, inclusive, de um seminarista que perdeu o machado, que diz aqui no livro dos Reis, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Então, mas quais são as lições, então, que nós aprendemos com essa história aqui nesse milagre? Quais são as lições que nós podemos tirar com essa história aqui? Se fosse para nós relatar algumas lições, dentre elas nós poderíamos ver alguns conselhos aqui sobre liderança, sobre como é que nós vamos, de fato, gerenciar os nossos projetos pessoais. Como é que nós vamos gerenciar os nossos projetos pessoais? Como é que nós lidamos com sonhos? Como é que nós lidamos com projetos do nosso dia a dia? Como é que nós, como liderança, devemos liderar uma igreja, um grupo de célula, um grupo familiar, né? A atitude dos seminaristas aqui mostra exatamente como que nós devemos agir numa situação dessa, em termos de sonhos, de projetos. Então nós vamos projetar algumas coisas. E eu noto aqui 10 conselhos nesse texto aqui, para que nós possamos ter uma liderança bem sucedida. 10 conselhos para que os nossos sonhos sejam bem sucedidos. 10 conselhos para que os nossos projetos sejam bem sucedidos. E o primeiro deles é exatamente o que diz o versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para
nós, preste atenção, a figura do profeta era uma figura muito forte. O profeta, ele era, na perspectiva judaica, o representante de Deus, o representante da voz de Deus. Então, quando eu quisesse ouvir a voz de Deus, eu ouvia o profeta. Quando eu quisesse falar alguma coisa para Deus, eu levava aquilo para o profeta, para que o profeta pudesse falar com Deus. Então o profeta, ele tinha esse papel de intercessor. O profeta um pouco mais com a ênfase de falar em nome de Deus, e o sacerdote com um pouco mais com a ênfase de interceder em nome de Deus. Mas muitas vezes o profeta tinha essas duas funções, de interceder pelo povo e de representar Deus diante do povo. Então o primeiro conceito que eu vejo nesse texto é o seguinte: conte os teus projetos para Deus. Não faça nada sem contar para Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles poderiam muito bem, ter ido lá e fazer uma surpresa para o diretor do seminário, vamos lá construir um seminário maior. É uma coisa lícita, não é pecado, é um sonho lícito. Mas o que eu aprendo aqui, tudo que eu for fazer, conte primeiro para Deus. E eles levaram esse problema e ao mesmo tempo esse projeto, esse sonho para Eliseu, que representava ali o próprio Deus, o homem de Deus. Disseram aos discípulos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eles contaram, eles foram comunicar, foram pedir a opinião, pedir a direção, pedir a bênção de Eliseu. E ao mesmo tempo, queridos, um outro conselho que eu vejo em relação aos nossos projetos é que nós devemos ter sempre uma visão de crescimento. O cristão é aquele que tem que ter sempre uma visão de crescimento. Então o versículo 1 e o versículo 2 vai expressar o desejo desses discípulos: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Vocês vão construir um seminário maior, vamos alargar as fronteiras, vamos alargar as tendas. Então o cristão tem sim que sempre ter uma visão de crescimento em toda a área da sua vida: crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento intelectual. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O evangelista, ao falar sobre Jesus, ele relatou: crescia o menino Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, Atos da Apóstolo vai dizer que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. A primeira ordenança de Deus para Adão e Eva foi: crescei e multiplicai, povoai a terra, sede fecundos, crescei, multiplicai e povoai a terra. Então Deus, ele tem sim e ele coloca isso para nós, uma visão de crescimento. Devemos ter visão de crescimento. Nós como indivíduos, nós como família, nós como igreja, devemos sim ter visão de crescimento. Tem pessoas que se conformam, chegam a um certo estágio, tá bom demais. Os anos vão passando e fica igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu já tive experiência de às vezes encontrar amigos e colegas de escola 20 anos depois, e 20 anos depois eles estavam exatamente no lugar que eu lhes deixei há 20 anos atrás, em todos os aspectos, intelectuais. Estudou até onde? Não, terminei o ensino médio, só até aí tá bom. Nós estudamos juntos no ensino médio, parou por aí. Eram alunos que eu, mais ele, mais os três, sempre ganhávamos como os melhores alunos da sala, mas estagnou, parou, morando na mesma casinha, andando na mesma bicicleta. Está entendendo? 20 anos depois, está no mesmo lugar, nem casado casou. Está entendendo? Não teve uma visão
uma visão de crescimento. Os anos vão passando e a pessoa fica na mesmice. Já teve igreja que eu passei por ela, depois eu volto 10 anos depois, está do mesmo jeitinho, tem os mesmos membros, só envelheceram. Você não vê nada, parece que nem a pintura da igreja mudou. Está entendendo? Não tem uma visão de crescimento. E nós, como indivíduos, aquilo que Deus falou para Davi: fizeste bem em sonhar, fazes bem em sonhar. O servo e a serva de Deus tem sim que ter uma visão de crescimento. Líder tem sim que ter uma visão de crescimento. É claro que nós evitamos sempre os extremos em relação à liderança de igreja. Aliás, na vida cristã tem que evitar os extremos. E o líder de igreja, o líder de célula, de grupo familiar, ou pastor da igreja, deve sempre evitar os dois extremos, que é a numerolatria, idolatrar números, né? Nossa, a minha igreja estava com 50 membros, agora está com 150, e como se isso fosse, por si, fosse um objetivo. Queremos chegar a 10 mil, né? No sentido, como se o foco fosse só esse. E assim fazem de tudo, né? Faz a pessoa converter ao atacado, né? Repita comigo: tem 100 pessoas na igreja, 50 deles são ímpios. Aí o pastor ora lá: repita comigo, Senhor Jesus. E a pessoa está lá no culto, né? Senhor Jesus, eu entrego minha vida, não entregando nada, não sabe nem o que tem que fazer direito. Arrepende meus pecados, perdoa, escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome da vida. Quem fez essa oração a primeira vez? A pessoa. Eu tinha feito sem coisa estranha, mas nem houve conversão, não sabe nem o que está fazendo. Vem aqui na frente, aceitou Jesus. Não aceitou, não aceitou, vai dar trabalho, se chamaram de crente, vai. Não houve conversão. Isso é uma conversão para atacar pastores que querem só aumentar o número de ovelhas. Está entendendo? Então é uma numerolatria, quer crescer, né? E esquece que quem dá o crescimento não é o homem. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Como também tem o oposto, a numerofobia, o medo de crescer. Não, tem minhas 30 ovelhas aqui, 40, está bom demais. Se aumentar o trabalho vai aumentar, a dor de cabeça vai aumentar, já está bom demais. Não, se chega algum visitante, não dá muito moral para ele, não, né? Senão vai querer ficar conosco. Então, já é o medo de crescimento. Não, a igreja ela deve ter um crescimento natural, está entendendo? Então nunca tem esses dois extremos. Então, mas tem sim sempre uma visão de crescimento. Tem uma visão de crescimento pessoal. Nunca pare de crescer, nunca pare de aprender, nunca pare de estudar, né? Espero que vocês depois se formarem aqui no Nutri, continue estudando, que aqui seja só o começo, né? Continue aprendendo, que sirva de motivo, né? Você passa pelo seminário, chegando no final, sabendo que não sabe de nada, né? Você percebe que não sabe de nada. Você entra achando que sabia muito. Aprende muito durante o período que você fica por aqui, e quando você sai, você chega à conclusão que você não sabia de nada. Ou seja, isso é motivo para que nós possamos aprender cada vez mais e mais. Isso não acontece não é só com vocês, não, irmãos. Com eu que estou estudando teologia já tem 20 anos, acontece do mesmo jeito. Às vezes tem alunos meus ou ovelhas da igreja: pastor, aquele versículo da Bíblia que diz isso e isso, eu nunca li esse versículo. Se eu li, não estou lembrado. Ou quando eu li, eu acho que eu estava com sono. Então a gente não sabe tudo, a gente já vive sempre aprendendo, a gente vive sempre aprendendo. Mas uma coisa nós temos que ter, a mesma visão do apóstolo Paulo, de uma coisa em relação à maturidade, em relação à espiritualidade, à santidade, à perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então a caminhada cristã é uma caminhada de sempre prosseguir, de sempre melhorar. Como eu disse para vocês, já teve o contrário também. Teve colegas meus que eu já encontrei, e aí 20 anos depois eu fui encontrá-lo, não deu nem isso, mas por volta de uns 15 anos depois, 12 anos depois, a pessoa cresceu demais, cresceu muito, atingiu patamares quase que inatingíveis na nossa visão da época.
Ou seja, pessoas que tiveram visão de crescimento, pessoas que tiveram visão de crescimento. Um deles é o meu amigo que eu contei para vocês aqui, o Wesley, que hoje ele é o coordenador nacional do ensino médio. Nós somos membros da mesma igreja, da nossa juventude. Eu fui para o seminário e ele veio para Goiânia fazer física na Federal. Família da periferia de Goianésia, paupérrima. Ele conta o testemunho dele. Ele literalmente vendia o almoço para comprar a janta. Passou fome aqui em Goiânia. Veio com a cara e com a coragem, mas com muita vontade de estudar. Fez física na Federal. Logo começou a dar aula em alguns colégios estaduais aqui de Goiânia. Logo começou a dar aula na escola adventista. Foi crescendo. Logo a Raquel Teixeira o encontrou, conheceu ele, viu o seu trabalho, o chamou para trabalhar na Secretaria da Educação. Logo ele se tornou assessor dela. Logo ele se tornou coordenador estadual do ensino médio. Então, abaixo da Raquel Teixeira, por muitos anos, foi ele. Na gestão dele, o estado de Goiás foi o maior IDEB. Eu brinco com ele, foi ele que reelegeu o Marconi, né? Então, na gestão dele, o estado de Goiás foi o maior IDEB, teve o maior índice do IDEB na educação do Brasil. Aí, o Ministério da Educação, o MEC, o ministro da Educação, olhou o estatístico de Goiás. Quem que é o coordenador lá? É o Wesley Pereira. Não, vou trazê-lo para mim aqui para o MEC. E no ano de 2016 ele foi para o MEC e assumiu então ali o MEC, a pasta chamada Coordenação Geral do Ensino Médio no Brasil. E é ele que está fazendo essa reforma desse novo ensino médio que você ouve aí na televisão. Meu amigo pessoal, de vez em quando, vem e dorme lá em casa. Esses dias ele estava dormindo lá em casa, né, o Wesley Pereira. E hoje, depois dessa mudança de governo, ontem ele comunicou no Instagram dele que ele vai permanecer, né, glória a Deus por isso, e é um homem crente, um servo de Deus, ele vai permanecer na coordenação geral do ensino médio no Brasil. Então você vê assim, alguém que há 20 anos atrás era da periferia e hoje cresceu e está fazendo uma diferença na sociedade. Está marcando a sua história. E até casou. E teve 3 filhas, meninas. Tudo Ana e Ana. Ana Lívia, Ana Regina, tudo do Ana, né? Então, ou seja, tenha sempre visão de crescimento. Só que ao mesmo tempo que nós temos visão de crescimento, faça o que tiver de ser feito. Tem gente que quer crescer. Tem gente que quer ter o salário do médico, mas não quer ralar igual o médico ralou para chegar lá. Tem gente que quer ser dono de uma grande empresa, mas não quer trilhar o mesmo caminho. Está entendendo? Então, mas faça o que tiver de ser feito. Que foi o quê? O que eles disseram aqui: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Então, ou seja, tem coisas que nós temos que fazer. Quem é que tinha que construir? Era eles. É nós que vamos lá fazer. Então, faça o que tiver de ser feito. Mas, ao mesmo tempo, ainda no versículo 2, obedeça às autoridades. O terceiro é faça o que tiver de ser feito. O quarto conselho é obedeça às autoridades. Porque ele foi apresentar diante de Eliseu, que era o representante de Deus, e ao mesmo tempo Eliseu, quando contou para Eliseu o que deveria ser feito, Eliseu disse: ide. Ou seja, tiveram a bênção do diretor do seminário, tiveram a bênção do pastor deles, tiveram a bênção da autoridade de Deus sobre a vida deles. Então essa questão de princípio de autoridade, isso é algo muito sério. Então Deus coloca autoridade sobre a nossa vida. Dentre elas, os nossos pais são autoridades da nossa vida, o nosso líder, o nosso pastor são autoridades. Então obedeça a estas autoridades. Vocês são maduros o suficiente para saber que devo obedecer até quando? Até quando a minha autoridade não transgrida a palavra de Deus. Se o meu líder, se o meu pai, a minha mãe, você que é esposo, o seu esposo, que a Bíblia diz para você ser submissa, se ele te pedir alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, aí sim você tem autonomia para não obedecer. Mas se aquilo que está sendo solicitado não vai contra a palavra de Deus, né? Então faça, obedeça às autoridades. É o meio pelo qual Deus nos abençoa. Quinto
lugar, chame Deus para ir contigo. Então eles já tinham a bênção de Eliseu. Como eu disse para vocês, o profeta representava a Deus, representava a presença de Deus. Aí teve um que teve a ideia. Eles poderiam dizer, não, o nosso chefe deixou, vamos lá, vamos galera. Aí ele, não. O verso 3: serve-te de ires com os teus servos. Vamos conosco aqui que eu preguei ontem à noite no culto, né? Você quer só a bênção ou quer a presença? Né? Então esse povo aqui já tinha lido o Êxodo já, né? Nós queremos a presença também. Nós não queremos só a bênção, queremos a presença. E foi isso que esse discípulo pediu, né? Serve-te de ires com os teus servos. E o profeta Eliseu disse: eu irei. Então ele foi com eles, né? Então chame Deus para ir contigo. Outro conselho para que os nossos sonhos, os nossos projetos possam ser bem sucedidos: não perca o foco, não desista, faça aquilo que tiver que ser feito, não perca o foco. É que diz o verso 4: e ele foi com eles, chegados ao Jordão, tomaram banho no Jordão, nadaram. Não, eles foram para quê mesmo? Para cortar a madeira. Chegaram lá, o que eles fizeram? Cortaram a madeira. Então você não perca o objetivo, não perca o foco. Muitos se perdem nos seus sonhos porque perdem o foco, mudam o objetivo. Não, eles foram com o intuito de cortar madeira, eles não foram para orar, eles não foram para fazer uma vigília, eles não foram para divertir, para nadar no Jordão, fazer um piquenique com os seminaristas. Eles foram para cortar madeira. Chegando lá, então não perca o foco. Outro conselho, 7: faça tudo com vigilância. Já é uma palavra para a célula aí, né? Para o culto também de domingo à noite. Então faça tudo com vigilância, é o que diz o verso 5. Por que sucedeu? O que aconteceu? Porque ele não vigiou. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, provavelmente à margem do rio ali, ele estava derribando um tronco, o machado caiu na água. Lembrando que o Jordão da época não era o ribeirãozinho que é hoje. Então o Jordão da época era um rio, um mega rio, um rio mesmo. Poderíamos compará-lo talvez quase que a um rio Araguaia, quase que a um rio Paranaíba, né? Um rio grande, ao ponto que era profundo e eles não tinham equipamento de mergulho igual se tem hoje. Então caiu o machado lá dentro, meu amigo, perdeu o machado, né? Então o machado caiu na água, era tão grande que o povo não conseguia passar. Para o povo passar, Deus teve que estancar o rio Jordão, lembra? Então, ou seja, tem essas questões também, alguns detalhes. Que hoje a gente falou em Israel, o Jordão é um riachozinho em relação ao que era, né? Então, ele diz: ai meu Senhor, dois problemas, né? Porque era emprestado. Esse negócio aqui de você pegar coisa emprestada, só quebrar na sua mão, só estragar na sua mão, perder na sua mão, não é de hoje, né? Já observou? O emprestado só estraga na sua mão, perde na sua mão, né? Então, ou seja, ele não fez o seu trabalho com vigilância. Primeiro, porque pegou uma ferramenta emprestada, não deveria, né? Deveria ter a sua própria ferramenta. Segundo, porque não prestou atenção e deixou a ferramenta cair dentro do rio. Então, tudo que nós formos fazer, façamos com vigilância. Oitavo conselho: diante das adversidades, não se desespere. Então, esse moço aqui no verso 5, ele desesperou, ele gritou: oh, Senhor! Porque lembrou, era emprestado. Lembrando que na época, um machado não era baratinho igual hoje não, que eu vou ali na ferragista e compro ele baratinho. Lembrando que na época não tinha a revolução industrial ainda, as coisas não eram produzidas em série. Para fazer um machado era algo demorado, né? Era com muita dificuldade, então era uma ferramenta cara. Ele está perdendo aqui uma ferramenta cara, não é um simples martelinho, uma coisa simples, não. Mas ele, ao se deparar com aquela situação, ele se desesperou. Ai meu Senhor, porque era emprestado. Mas como eu estou sob a bênção de Deus
e como eu tenho a presença de Deus, para que eu desesperar? Porque se o profeta não estivesse aqui, como é que haveria milagre? Seria mais difícil, né? Alguém maduro na fé diante da situação ali, como Eliseu, né? Então, diante das adversidades, não se desespere. Diante das adversidades, clame a Deus. É o que ele disse ali, então, ai meu Senhor, falando ali para o profeta Eliseu, porque era emprestado. E perguntou ao homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, diante das adversidades, além de não se desesperar, em nono lugar, diante das adversidades, clame a Deus. E por fim, 10º conselho que eu aprendo nesse texto: dependa e creia no agir de Deus. Então, tem as adversidades, e elas virão mesmo, todo projeto, em todo sonho. Eu não preciso me desesperar, eu devo clamar a Deus sim, e ao mesmo tempo confiar nele, depender dele, e crer no agir dele. E o texto vai dizer aqui: então Eliseu cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, fez flutuar o machado, desafiando a lei da densidade, a lei física da densidade, né? Deus fez ali então um milagre, lançou o machado, e o machado já vem encaixadinho, né? Na madeira que ele lançou ali então, e ele fez flutuar o ferro. E disse o verso 7: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. E um bônus para vocês aí na conclusão, né? Dos 10 conselhos: Deus é especialista em restituição. Então Deus restituiu, apesar do erro ter sido dele, apesar da falta de vigilância ter sido do seminarista, mesmo assim ele clamou ao Senhor, clamou ao homem de Deus ali, e Deus o restituiu, porque Deus é especialista em restauração, Deus é especialista em restituição. Olha, você me deu aí o tema de prosperidade. Aí, ó, já tem o sermão prontinho com as 10 divisões. Sobre a prosperidade, restituir. Amém. E se não bastasse, Deus continua operando sinais e maravilhas através da vida do profeta Eliseu. E o próximo capítulo da novela continua sendo um outro milagre, uma outra intervenção divina, que é a partir do versículo 8. Versículo 8 é outro versículo que eu não poderia passar pelo Antigo Testamento sem de fato destacá-lo, porque é um texto fantástico. Vamos lê-lo? E alguém pega uma água para mim, por favor? Então vamos lá. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de não passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de que ele tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, daqui a figura do seminarista de novo, né? O discípulo, né? E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai meu senhor, parece até o mesmo que perdeu o machado, né? A expressão é a mesma, né? Ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas,
porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram, esses carros de fogo foram embora, vim ficar por aqui mesmo, né? Então, ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere-te, peço-te esta gente cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade? Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio da Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeram prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha que coisa fantástica. Esse texto aqui, ele nos ensina muitas coisas, né? E dentre elas, ele nos ensina aquilo que o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores das regiões celestiais. Eu tenho que entender que antes de eu vencer uma batalha no mundo físico, eu devo vencer no mundo espiritual. E nós, como cristãos, devemos aprender a enxergar com os óculos espirituais. Como é que nós devemos enxergar? E aqui mostra exatamente a característica de pessoas que enxergam com os óculos espirituais. E é claro que quem está enxergando aqui com os óculos espirituais é o próprio profeta Eliseu. O que estava acontecendo aqui nesse texto aqui então, né? O rei da Síria estava fazendo uma estratégia de guerra para derrotar Israel. Lembrando que Israel é o reino do norte, era o reino do norte, né? Então o rei aqui, ele é um desviado, mas o profeta está aqui intercedendo pelo povo, né? Está intercedendo aqui, está fazendo a figura do rei, que o rei não estava fazendo. Mas o que acontecia? O rei da Síria montava estratégia. Ele passava a noite pensando: vamos voltar cá a Israel. Já sei, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. E tal. E Deus ia lá e contava para o profeta. Vai lá e diga para o rei que o rei da Síria está armando essa e essa emboscada. E o rei de Israel mandava as tropas de frente para disparatar o exército da Síria. Aí todas as tentativas de armar uma estratégia de guerra e derrotar Israel eram frustradas. Aí o rei da Síria falou assim: não é possível, deve ter um agente 007 aqui espiando eu, ou deve ter um traidor em nosso meio que vai lá e conta para o rei de Israel, porque todas as tentativas que eu tento armar uma emboscada caem por terra. O que está acontecendo? Chama os seus oficiais e pergunta isso: você tem um traidor aí no meio de vocês? Não é possível. Todas as minhas estratégias, quase que online, estão sendo descobertas, né? Aí teve alguém que já sabia dos bastidores que esse talvez era um 007 lá em Israel, e ouvia os burburinhos no meio do reino, né? Falou assim: não, deixa eu contar um negócio para você. Lá eles têm um homem de Deus, um profeta, que aquilo que você pensa lá no seu leito, lá na sua cama, o Deus dele mostra para ele. Aí ele vai lá e conta para o rei dele, e ele monta estratégias de guerra contra nós. Então é isso que está acontecendo. Aí o rei pensou: mas então se o problema é o profeta, vamos matar o profeta.
salmista falando: ainda que estoure contra mim a guerra, ainda que se acampe contra mim um exército, não temerei, porque o Senhor é comigo, né? Ou seja, é isso que aconteceu com o profeta Eliseu. Foi ali então e veio o exército da Síria, que era um império em ascensão na época, um grande império na época, né, que estava sendo em ascensão, e depois se tornou um grande império no mundo. Então chegou lá para exatamente prender, matar, fazer, né, de fato derrotar ali, não Israel, mas derrotar o profeta. Sabendo que se derrotasse o profeta, o problema estaria sendo resolvido e ele poderia sim atacar Israel. E acontece aqui no verso 16, aliás, no verso 15, que o seminarista, como eu disse para vocês, pode ser até o monstro do Machado, né? O seminarista acorda bem cedo e quando ele abre a janela, abre a porta da casa, ele assusta. Tem um exército acampado ali, rodeado a sua casa, para prender, né? Cercado de tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade, ali a região onde estava, onde residia, em Dotã, que era um vilarejozinho. E ele pegou diante daquele: Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? E Eliseu parece estar ali acordando, recebe a notícia, não desespera nem um pouquinho. O moço está desesperado, o moço está com alerta em relação a que está acontecendo, e Eliseu mostra para nós e nos ensina quais devem ser as atitudes dos servos e das servas de Deus que enxergam com os óculos espirituais, com a ótica espiritual e não com a ótica humana. Quando nós olhamos com a ótica humana, nos causa amedrontamento, nos causa um espanto, mas quando a gente olha com a ótica de Deus, da perspectiva espiritual, tudo se torna tranquilo, porque nós sabemos que Deus, Ele é por nós, estando Ele por nós, nada nem ninguém será contra nós. Então a primeira atitude é a atitude exatamente de Eliseu: não teme o perigo. Quem enxerga com os óculos espirituais não teme o perigo. Tem medo de quê? Ué, se Deus é por nós, quase que Eliseu já tinha lido Romanos, né? Só não tinha porque não tinha sido escrito ainda, né? Mas ele conhecia o conteúdo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a frase parafraseada ele sabia: maior são os que está conosco do que aqueles que estão com eles. Então o número do exército que está do nosso lado é muito maior do que o exército dele, por mais que não pareça, por mais que sejamos homens aqui miseráveis e pequenos e ao mesmo tempo muito limitados, né? Então nós aprendemos aqui que aquele que enxerga com os olhos espirituais, em primeiro lugar, não teme o perigo. E é o que diz o verso 16 aqui. Ele diz: ai meu Senhor, o que faremos? Eis que o profeta respondeu: não temas, não temas. Por quê? Porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Ele estava enxergando de que forma? Com os óculos espirituais, com a cosmovisão espiritual, com a ótica espiritual. Então ele não teme o perigo, não temas, né? Parece que ele estava lendo o salmista, né? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assustes, o salmista não, desculpa, o profeta Isaías. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus, né? Parece que estava lendo Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece que estava lendo Salmo 23, o verso 3: ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ou seja, diante das adversidades, não tenha medo. Quem não olha com a ótica espiritual vai ter medo, mas quem compra, né, na presença do Senhor um óculosinho espiritual, né, de intimidade com Deus, esse não vai ter medo. E ao mesmo tempo ele não teme. Por quê? Porque em segundo lugar ele confia no Senhor. Então quem olha com a ótica, com o óculos espiritual, ele sabe em quem tem crido. Eu sei em quem tenho crido. Então ele confia no Senhor.
Senhor. E foi isso que ele disse na parte B. Depois ele falar: não temos, por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, ele entendeu exatamente isso. Ele via espiritualmente o que estava acontecendo, né? Entendeu que Deus ia prover. Ele entendeu que ele poderia entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, mas ele fará. Ele entendeu a parte B do versículo 3 do Salmo 27: ainda que se declare guerra contra mim, ou seja, é um exército contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 27, verso 3, a parte B. Eu vou confiar no Senhor. Então aquele que enxerga com os óculos espirituais, confia no Senhor. Ele não confia nas circunstâncias. E algo que eu acho fantástico aqui também, porque na vida da igreja você observa os dois grupos de crentes. Você observa aqueles que enxergam com os olhos espirituais, e normalmente estes são otimistas. E você enxerga aqueles você conhece aqueles que enxergam os óculos carnais. Estes são pessimistas. Eu já pastoreei ovelhas pessimistas. Misericórdia. Irmãos, vamos fazer uma vigília. Não, pastor, não vem ninguém, só vai vir o Senhor. O outro pastor fazia vigília aqui, eu ficava orando sozinho. Não, vamos fazer um réveillon. Não, pastor, esse povo aqui é preguiçoso demais. Não vem não, vai dar certo esse negócio não. Vamos fazer uma campanha. Não, pastor, não, misericórdia, trabalho demais. Vamos fazer um acampamento. Nem, acampamento, não. É aquele que olha não, vamos sair para distribuir folha. Não, pastor, isso é coisa de antigamente. Ninguém lê esse negócio mais não, isso não funciona mais não. É uma pessoa que é misericórdia caminhar com gente assim. Quer fazer um evangelista, quer fazer um trabalho novo, não, vai dar certo, esse negócio, não, dá trabalho demais, não, entendeu? Mas aquele que enxerga com óculos espirituais, ele influencia positivamente as outras pessoas. É aquele que está sempre para cima. Ele não é, claro, um positivista no sentido de que o pensamento positivo vai fazer acontecer alguma coisa, mas eles sabem quem tem crido, sabe que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da obra dele. Então ele influencia as pessoas carnais, porque aqueles que veem com os olhos carnais são aqueles que afirmam tudo vai dar errado, nada está bom, né? Mas aquele que vê com os olhos espirituais começa a influenciar positivamente as outras pessoas. Não vai dar certo, não, vamos que vamos, esse negócio já deu certo. E até canta a música, né? Já deu tudo certo. Ou seja, alguém que enxerga com os olhos espirituais. É o que diz o verso 17. Que Eliseu não chamou ele de incrédulo. Eliseu não repreendeu o discípulo. Eliseu orou ao Senhor. E olha a oração dele: ô Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor abra os olhos para que ele veja. Porque eu já estou vendo no mundo espiritual, eu já estou enxergando com os olhos do Senhor, mas ele não, meu tadinho, ele é aprendiz ainda, ele é seminarista, a fé dele está sendo construída ainda. Então vou orar por ele, vou interceder pelo fraco na fé, eu vou pegar na mão do fraco na fé e levantar ele. E ele orou ao Senhor dizendo: ô Senhor, peço que ele abra os olhos para que ele veja, que eu já estou vendo, que ele possa começar a sonhar comigo, a ver comigo, a ter visões espirituais. E o que aconteceu na parte B do versículo? O Senhor abriu os olhos do moço. O que ele viu? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Onde? Em redor de Eliseu. Quando ele olhou com o óculos espiritual ali de Deus, que ele pediu emprestado, nossa, eu mostro para ele também aqui, né? E ele começou a ver então o que estava acontecendo, né? Aí, o que aconteceu aqui então? Nesse momento, o exército começou a vir contra ele. Aí o que Eliseu fez? Quem enxerga
com os óculos espirituais, usa armas espirituais. Então ele mandou o exército ir lá e derrotar. Não, ele orou de novo. Ele orou. O verso aqui, o verso 18 vai dizer: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor. Queridos, uma das rainhas da Inglaterra, não essa agora, mas anterior a ela, dizia que tinha mais medo do homem de oração do que o exército contra ela. Ela entendeu esse texto aqui, né? Ela temia e tremia muito mais em relação ao homem de oração, porque o homem que é de oração, o homem que é de Deus, o homem que de fato tem intimidade com Deus, quando ele ora, Deus responde. Quando ele ora, Deus faz, as coisas acontecem. Ele orou e ele pediu ao Senhor: fere, peço-te essa gente cegueira, bota todo mundo ceguinho agora, né? Porque cego não consegue lutar, cego não consegue ir para o lugar nenhum, vai ficar que nem parado, tonta, né? Daí que veio a expressão perdido que nem cego tiroteio. Então foi daqui, né? Não era tiroteio, mas era uma guerra, estava perdido que nem cego, não sabia para onde ir. Então, fere de cegueira, e o texto vai dizer o quê? Na parte 6 do versículo 18: feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Ou seja, ele venceu. Então aqueles que enxergam com óculos espirituais, eles são vencedores usando as armas espirituais. Usando as armas espirituais. Aprende. O grande problema nosso é que nós somos tão confiantes no homem, somos tão confiantes na tecnologia, somos tão confiantes na pós-modernidade, somos tão confiantes no Google, que esquecemos de recorrer ao Senhor. Nós, da geração pós-moderna, às vezes nós não lutamos mais com as armas espirituais. Ah, minha criança, meu filho está passando mal, eu vou para o médico, vou usar o plano de saúde, né? É mais simples do que orar. Ao invés de orar, ao invés de interceder, usar ali, às vezes pode ser, muitas vezes, que às vezes nem é uma doença física, pode ser uma doença espiritual, pode ser um ataque maligno, pode sim ser uma seta maligna. Tem coisas que acontecem que podem sim ser coisas espirituais. Nem tudo que acontece, não sejamos inocentes ao ponto que tudo que acontece é por conta da naturalidade dos fatos. Não, tem coisas espirituais sim envolvidas por trás. Existem batalhas espirituais por trás de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que nós progredimos no reino espiritual. E batalhas espirituais, como é que nós as batalhamos? Com as armas espirituais. E assim ele orou. Olha que coisa fantástica. Orou, feriu de cegueira, né, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu ali, agora é fácil lidar com um exército cego, né? Virou para ele e disse: olha, não é esse o caminho, nem essa cidade, segui, eu vou guiar vocês. Como eles não conheciam Eliseu, vou levar vocês onde vocês querem ir, atrás do homem que estão procurando, né? E assim ele fez, e os guiou até Samaria, que era a capital do reino do norte, do reino de Israel. Tendo ele chegado a Samaria, disse ele a Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Então teve dois milagres: o milagre de cegar o exército e o milagre de curar a cegueira. E será que você acha, queridos, que isso não serviu para evangelizar esse exército? Você acha que isso não mexeu no coração desses homens? Você acha que não houveram convertidos no meio desse povo aqui? Porque a lanterna aqui está sobre Israel. Mas como eu disse para vocês, nunca foi o propósito de Deus salvar só Israel. Os sinais e prodígios que Deus fazia era para que os outros reinos também chegassem ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então aqui houve, de certa forma, uma enfermidade causada pelo próprio Deus, que foi cegueira, através da oração de Eliseu, e ao mesmo tempo houve uma cura dessa enfermidade, para que o nome de Deus fosse glorificado. Aí o que aconteceu então? Ele percebeu que estava no meio de Samaria, e estava lá o rei de Israel, com o exército todo sitiado, desbaratado, tinha acabado de receber a cura de uma cegueira, né?
Aí então, o rei de Israel, que apesar de não ser um bom rei tão temente ao Senhor, mas ele entendia que Eliseu era autoridade, entendia que Eliseu era um homem de Deus, e ele perguntou: o que eu faço? Eu vou feri-los, né? Chamou Eliseu de meu pai: vou feri-los, meu pai, né? Se submetendo ali à autoridade do profeta. Respondeu ele: não ferirás, você vai ferir quem que você conquistar. Aqui fui eu que conquistei esse povo aqui, né? Eu que evangelizei eles, você vai ferir eles não, né? Pelo contrário, né? Você vai dar pão e água para ele, dar um alimento para que eles possam comer e torne o seu senhor. E foi uma estratégia também, uma estratégia de bondade para com aquele exército, né? Então o rei ofereceu um grande banquete e eles comeram, beberam, se festejaram. Como é que eu vou guerrear contra um rei que me dá um banquete? Se o teu inimigo te der fome, dele te comer. Se o teu inimigo te tiver sede, dele te beber, né? Ou seja, ele está fazendo aqui o que a Bíblia ensina, que o bem ele vence o mal. E assim eles fizeram, despediu-os para o seu Senhor em paz, em vida, não derrotou esse exército, e eles foram para o Senhor. E nesse período aqui, da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de aquele era o exército do rei da Síria. Ele ia contra Deus de forma nenhuma. Lá tem um homem que é super poderoso, ele volta a gente até cego, não vou lá mais nunca. E é um homem bom também, que ele curou a cegueira e nos deu um banquete ainda, né? Ou seja, e por esse período aqui então, parou-se as investidas da Síria para com Israel. Gostaria de destacar apenas esses dois fatos aqui, que eu não poderia pulá-los, né? E tem outros também, de Eliseu, de Elias, que aconteceram. Então, queridos, durante o período do segundo livro dos reis, vai sendo narradas as dinastias aqui, os reinados, tanto do reino do norte, quanto do reino do sul. Então, nessa história aí, tem como saber quem é o rei? Quem é o rei aqui? Provavelmente tem que voltar um pouquinho aí, né? Mas nós estamos no capítulo 6, é isso? No capítulo 6, então provavelmente, deixa eu ver aqui, nós estamos no reinado, talvez, no reinado de Jeorão. Nós estamos no reinado de Jeorão, rei aí de Israel, tá certo? Então, muitas vezes nós falamos o rei de Israel, não fala o nome dele. Então, provavelmente, exatamente, ele reinou 11 anos, então é o rei, também conhecido como Jorão, rei Jeorão. Então, no capítulo 3 até o capítulo 9, quem está reinando é ele. Então, provavelmente é Jeorão, que está reinando aí. Para que depois assuma o Jeú. O Jeú ele já tem aí o reinado de Acasias, de Jeorão, não é isso? Acasias, um ano só. Isso, tem o Acasias, tem o Jeú também. Aí vai exatamente intercalando esses reinados aí no reino de Israel. Lembrando que Israel é o reino Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Então tem Jeú, né? Tem Jeú e os demais reinos que vão continuando: Jeoacás, Jeoás, Jeroboão. Quando eu falo, queridos, que no reino do norte não teve nenhum rei bom, eu falo no sentido pleno da palavra. No sentido de alguém que começou o reinado temendo a Deus e terminou o reinado temendo a Deus. Ele não significa que eles não fizeram coisas boas, entendam isso. Não, foram todos pervertidos, só fizeram, não. Foi no sentido pleno da palavra. Então, por exemplo, Jeú, ele matou os adoradores de Baal, entendeu? Então assim, mas você observa que tinha outras coisas por trás também, questões políticas. Então você observa fazendo coisas boas, Deus ali, claro, governando por cima de tudo, mas ao mesmo tempo tem coisas
o seu coração não era convertido ao reino. Não é que um presidente ele tem uma atitude boa, uma atitude que faz um projeto de lei para atender o deficiente físico, não significa que ele é plenamente servo de Deus. Tem outras questões por trás, né? Então, presidentes ímpios, reis ímpios, também fizeram coisas boas. Está entendendo? Então entenda isso. Quando eu falo que nenhum dos reis de Israel prestou, é no sentido de nenhum foi de fato temente a Deus, de fato um servo de Deus, de fato um rei que levou o povo a voltar para o Senhor, a voltar para a lei do Senhor, a se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor de todo o coração. Nesse sentido, nenhum deles. Que eles fizeram uma coisa pontual aqui ou outra acolá, boa, fizeram, tá certo? Então é nesse Menos Salom, hein? Oi? Menos Salom. Menos Salom que Não deu nem tempo. deu nem tempo. Exatamente. Então nós temos aqui no capítulo 13, Eliseu morre, não é isso? E nós temos aí uma alternância entre Amazias, por exemplo, no capítulo 14, 2 Reis. Amazias, rei de quem? Rei de Judá. Esse reinou 29 anos. Então, vai ter uma alternância aqui. Fulano, rei de Judá. Ciclano, rei de Israel. Ou seja, fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo, no reino do norte e no reino do sul. Por isso que esses enunciados que vem na Bíblia, igual vem aí no capítulo 14, o reinado de Amazias de Judá, porque ele estava reinando no reino do sul. E lembrando que todas essas histórias aqui será repetida lá no livro das Crônicas. Então o livro das Crônicas é uma recontagem da história de Israel, por isso é chamado livro das histórias. Primeiro o livro das histórias, segundo o livro das histórias. Primeiro o livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Tá certo? Então você observa tudo isso aí acontecendo. No capítulo 15, o reinado de Azarias, rei de Judá. Esse foi um bom rei, um servo do Senhor também, né? E ele reinou 52 anos. Foi nesse período que Deus levantou o profeta. Logo após esse período, Deus levantou o profeta Isaías, no ano que morreu o rei Azarias, que lá no capítulo 6 de Isaías está escrito o outro nome dele, no ano que morreu o rei Uzias. Então Uzias e Azarias estão tratando da mesma pessoa, tá certo? Então é aqui que começa o reinado dele. E foi um bom rei, enquanto ele estava reinando em Judá, o Salum estava reinando em Israel, depois o Menahem em Israel, o Pecaías em Israel, o Peca, até o nome do rei é o nome do pecado, o Pecaías, o Peca, é o que peca também, né? Então nós só tem esse povo aí, né? E depois nós temos o reinado de Jotão. Então Jotão é que, de fato, é o contexto do livro de Isaías. Isaías, ele profetiza no final do reinado de Uzias e no início do reinado de Jotão. Então vai continuando aqui então. Já Acaz, enquanto que Jotão foi um bom rei, Acaz não foi, apesar de ter reinado muito, ficou muito no poder, 19 anos. Tem muita gente ruim que fica no poder muito tempo também, né? Então ficou 19 anos no poder, mas não temeu ao Senhor. Aí logo após ele, no Reino do Sul, veio Ezequias. Então Ezequias já ficou 29 anos, o rei Ezequias, né? Ele reinou de Judá, um grande homem de Deus também, buscou ao Senhor. Quando Senaqueribe invadiu, é um texto fantástico, lá de Isaías 36, nesse período Isaías continuava profetizando, né? Então Isaías ele pegou o reino
final do rei de Uzias. O ministério dele abrangeu, passou por Jotão, por Acaz e Ezequias. Você vê, Isaías profetizou aí um longo período. Isaías não foi um profeta pontual, ele profetizou em muitos momentos de Judá, né? Então Isaías profetizou durante também o rei Ezequias, tá certo? E de fato Ezequias orou ao Senhor, e era um homem que buscava ao Senhor, e assim vai continuando, né? Tem a história que ele ia morrer e pede mais vida ao Senhor. É uma história fantástica, está lá em Isaías 38 também, que Deus o curou, né? De forma milagrosa. E assim vai. Temos o reinado de Manassés, de Amon, até que chegamos no reinado de Josias, no capítulo 22, que foi o último dos reis que prestaram. Então, o último dos reis que prestaram foi o rei Josias, e ele reinou 31 anos, e aqui já estamos chegando no ano 600 e pouco antes de Cristo. Aí vai considerar que a palavra Josias, filho bom de um rei mau. Foi o filho bom de um rei mau, porque o seu pai Amon, né, que reinou apenas 2 anos, não serviu a Deus, tá certo? E Josias faz uma renovação ali no templo, purifica o culto, ele tenta resgatar o culto, tenta resgatar a lei, chama o povo, lê a Torá diante do povo, encontra a Bíblia que estava perdida dentro do templo, né? Então assim, chama os sacerdotes que estavam tudo desempregado, sem trabalho, chama os levitas, né? Faz uma celebração ali da Páscoa, lembrando que, só uma consideração, os levitas eles ficaram assim meio que sem serviço nesse período, mas morando principalmente na região de Judá, tá certo? E alguns peregrinaram pelas tribos de Israel. A questão do sustento deles, Ficou comprometido, começaram a mendigar, foram arrumar emprego, arrumar trabalho, entendeu? Ficou bem comprometido a questão porque o culto perdeu o sentido em muitos dos reinados, tá entendendo? Então eles perderam a sua função de certa forma, né? E aí então vem Jeoaquim, que é o penúltimo rei, aí então, de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, quase que Joaquim, né? Tem Jeoaquim e tem o Joaquim, são 2. Então tem o antepenúltimo, que é Jeoaquim, que ele reinou 11 anos, e tem o Joaquim, tirou o G, né? O GE. Então tem o Joaquim ele reinou apenas 3 meses. Ele começou a reinar com 18 anos de idade e reinou apenas 3 meses em Jerusalém, tá certo? E ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então o Jeoaquim era pai de Joaquim. Então eram nomes parecidos, né? Não é de hoje que os nossos avós, que os filhos colocavam os filhos tudo parecido, não, né? Que pai também sacaneava com o filho, dava o mesmo nome, o nome parecido, né? Então veio Nabucodonosor. Começa aqui no final do livro dos reis a surgir a figura aqui de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reinava onde? Na Babilônia. E ele vem aqui então e leva cativa a nobreza de Jerusalém. Levou uma primeira turma. Que é o que está escrito aqui no capítulo 24, a partir do versículo 10. Olha aí. E onde vai Daniel? Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos sitiaram. Então subiu Joaquim, rei de Judá, encontrar-se com a Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus filhos,
seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou cativo. Então levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Olha aí levou o templo, os tesouros, tudo que tinha na bacia de bronze, de ouro, levou tudo, e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão. No caso aí, o senhor falou que ia falar uma aula passada que a arca, onde ela estaria, provavelmente, nesse versículo que acabamos de ler aí, fala que cortou todos os tesouros, né? É possível que ficou lá? É possível, não, tem as duas possibilidades. A questão da arca, ela é uma questão assim, pelos arqueólogos, não fica claro na história de Israel onde é que ela foi parar, porque a religiosidade foi se perdendo tanto mesmo, que os utensílios do templo foi menosprezado, entendeu? Então tudo que era utensílio do templo, inclusive a arca, então tem a possibilidade de ter sido levada para a Babilônia e depois traga, está entendendo? Na reconstrução do templo, essa é uma das possibilidades, e tem também a questão dela ser esquecida mesmo, tá certo? Então aí, olha que transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, verso 14, todos os valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então levou primeiro os ricos, a elite. Nessa turminha foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Só não foi Isaías, né? Não. Aí depois o que aconteceu aqui? Transferiu também a Joaquim para Babilônia, a mãe do rei, as mulheres dele, seus oficiais, os homens principais da terra. Ele os levou cativo de Jerusalém a todos os homens valentes até 7.000, e os artífices, os ferreiros até 1.000. Todos eles descem na guerra. Levou os reis da Babilônia cativos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias, certo? E aí veio então o reinado de Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos, né, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Então foi um reizinho que já tinha tido toda a elite, tinha ido os tesouros, e ele ficou reinando sobre os pobres ali. Está entendendo? Foi o Zedequias, o último rei de Judá, e ele continuou fazendo o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. E aí sim veio a queda de Jerusalém por completo. Então nós tivemos duas levas. A primeira leva, o cativeiro é o mesmo, mas tivemos duas levas, e essas levas tiveram a distância de uma para outra apenas de 11 anos. Tá certo? Não foi a primeira leva foi levada então os nobres, a elite, os tesouros, a riqueza tanto do templo quanto do rei, do palácio do rei. Foram levados os oficiais, foi levado cativo os exércitos, ficaram apenas os pobretões, a classe baixa. Nessa classe baixa ficou um rei chamado Zedequias. Quando aconteceu aqui então, olha aqui, o verso 20 do capítulo 24. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor com Jerusalém, com Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. E Zedequias rebelou-se, porque o Zedequias, na realidade, ele ficou sendo uma espécie de capacho do rei Nabucodonosor. Ele reinou em Judá, mas a favor do rei Nabucodonosor. Então ele colocou lá, não, fica aí. E
Reinando na miséria ainda. Está entendendo? Aí ele quis se rebelar contra a Babilônia, tadinho. Se o outro, o pai dele, né? Na verdade era o tio, né? O vai falar que é o tio paterno dele, na realidade. Ele era tio paterno, né? O sobrinho dele, com o exército todo, não ousou enfrentar Nabucodonosor. Quem é ele? Com os pobretões. E ele, né, quis crescer. Aquela pessoa não pode subir na Gillette, quer fazer um discurso. Está sendo rei do reino, pobre, derrotado, sem capital de giro, sem folha de pagamento para pagar os funcionários, e quer se rebelar contra o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia. E outra coisa, não tem Deus do lado, faz o que é mal aos olhos do Senhor. E eu gostou desse negócio de ser rei, eu quero ser rei, mas não quero ser subordinado a Nabucodonosor, não. Então ele rebelou-se contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Sedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano. Então ficou ali durante 2 anos, 3 anos. Sitiou Jerusalém, Nabucodonosor, sitiou o rei Zedequias. Ele não teve onde comprar, não teve como buscar coisas no campo, foi ficando ali com o restante de coisas que ele tinha ali de Jerusalém mesmo, ao ponto de não dar conta mais. E aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, porque acabaram-se todos os mantimentos, não é isso? E não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem com a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus, quem que era o exército dos caldeus? Da Babilônia, perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, a qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então foi uma derrota vergonhosa. E aí começa então o que nós conhecemos como 70 anos de cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro babilônico. Então foi o período que Israel ficou ali então cativo. A gente já fez aquela relação dos 490 anos? Já tinha 490 anos que o povo não guardava o ano sabático. Então é nessa fase. É exatamente. Por isso que eles foi um castigo que eles levaram. Além de, é claro. Já fez uma divisão 490 dividido por 7. Dividido por 7, porque a cada 7 anos deveria ter um ano de descanso à terra. Então, durante 490 anos dividido por 7, acumularam 70 anos de terra sem descansar. Então, por isso que o cativeiro foi 70 anos. Foi nesse período que Deus levantou o profeta Daniel para dizer que a 79ª semana estava chegando ao fim, e que seria o período de eles retornarem. A 70ª semana seria o retorno para Jerusalém, e Deus iria reconstruir, tá certo? Aí o reino do norte não teve essa... Não, porque o reino do norte já se descaracterizou, já foi derrotado pela Síria. Aí eu somando aqui esses anos aqui nessa planilha, o reinado do sul durou muito mais tempo do que o do norte. Sim, o reinado do sul durou, porque o reinado do norte, alguns anos antes, veio a Síria e não os levou, e os dispersou. A Síria, né? Tem a Síria e tem a Síria.
Os assírios é diferente do povo da Síria. São dois reinos diferentes: Síria e Assíria. São que de certa forma foram contemporâneos. São dois povos diferentes. Tá certo? Semana que vem vou falar um pouco sobre o cativeiro babilônico. Vamos falar um pouco sobre Esdras e Neemias e a reconstrução do templo. E já estamos chegando no final histórico do Antigo Testamento, para que depois, numa outra aula, eu fale sobre os profetas, aquilo que aconteceu nesse período aqui, certo? Então encerramos hoje nessa queda de Jerusalém e vamos iniciar então o cativeiro babilônico e o seu retorno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, na Tua presença, por todos os ensinamentos da Tua palavra, Pai, que possamos compreender cada vez mais e mais a história de Israel, a história dos homens de Deus, dos profetas, para que possamos tirar lições para as nossas vidas. Nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.